Oi pessoal, começando mais um vídeo no canal, mais uma aula de conjuntos. Relembrando um pouquinho que a gente viu na aula anterior de conjuntos, a gente viu o que é um conjunto, igualdade de conjuntos, Também vimos a questão da desigualdade, conjuntos unitário, vazio e universo, e também subconjuntos. Hoje nós vamos trabalhar com operações com conjuntos ou operações entre conjuntos. E nós vamos ver a união de conjuntos, interseção de conjuntos e a quantidade de elementos da união de dois conjuntos. O que seria a união de conjuntos, Essa palavra união, gente, ela já é bem sugestiva. Ela dá a ideia de agregar, de juntar, somar. Então, a união de conjuntos, na definição, diz o seguinte: dados os conjuntos A e B, chamamos de união de A e B, a gente representa assim, A união B, o conjunto C, tal que X pertence a C, se e somente se, X pertence a A ou X pertence a B. Lembrando que esse ou, ele não tem o sentido do que a gente tem usualmente, Porque quando a gente fala assim, eu quero isto ou aquilo, o sentido que a gente dá a essa palavra ou é no sentido de exclusão. Então, se eu escolho isso, eu não escolho aquilo. Porém, em união de conjuntos, a palavra ou significa que para um objeto, um elemento, ele pertencer à união de A e B, ele tem de pertencer apenas a A, apenas a B ou pertencer a A e a B simultaneamente. Então, o que é que está me dizendo? Que eu tenho um conjunto A e um conjunto B. A união entre esses dois conjuntos, ela é formada por elementos que só têm A, elementos que só têm B e elementos que têm a A e a B em comum, certo? Um exemplo aqui, Qual a união entre os conjuntos? D igual. Aí tem os elementos do conjunto. 3, 6, 9, 12, 15 e o conjunto E, formado pelos elementos 2, 7, 11 e 13. Então, a gente vai ter o conjunto união aí, D união E, vai ser formado pelos elementos 2, pertencente ao conjunto E, 3, pertencente ao conjunto D, 6, pertencente também ao conjunto D, 7, pertencente ao conjunto E e assim sucessivamente. Em diagrama de Venn, a gente vai ter o seguinte: eu tenho aqui os elementos do conjunto D, os elementos do conjunto E, e em azul a união desses dois conjuntos. Então, a união vai ser os elementos de D mais os elementos de E. Note que os conjuntos D e E não têm elementos em comum. 2 só pertence a E, 7 só pertence a E, 11 só pertence a E, assim? Eles não têm elementos em comum. Nesse caso, dizemos que esses conjuntos eles são disjuntos. Então, o que são conjuntos disjuntos? São conjuntos que não possuem elementos em comum. Exemplo 2. Qual a união entre os conjuntos F e G? O conjunto F é formado pelos elementos A, B, C, D, E, F, G. E o conjunto G é formado pelos elementos C, D e E. Aí vocês percebam que o elemento C, ele pertence ao conjunto F e ao conjunto G. O elemento D pertence ao conjunto F e ele também pertence ao conjunto D. E assim também é com o elemento E. Ou seja, se a gente for analisar aqui, o conjunto G está contido no conjunto F, não é assim? Então, a gente vai ter o seguinte conjunto. F união G, ele vai ser igual ao próprio conjunto F, Perceba aqui, vai ser A, B, C, D, E, F, G. Porque G não está contido em F, então se eu fizer a união entre esses dois conjuntos, vai me resultar no próprio conjunto F. Em diagrama de Venn, a gente vai ter aqui o conjunto F. Dentro do conjunto F, a gente vai ter o conjunto G e a união entre os dois conjuntos vai ser o próprio conjunto F. Note que o conjunto G é subconjunto de F, como a gente já falou, então nesse caso a união entre esses dois conjuntos vai ser igual ao conjunto F. Propriedades. Na união de conjuntos, podemos destacar algumas propriedades. Para
para quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C. Então, a gente vai ter aí como primeira propriedade o elemento neutro. O elemento neutro, nesse caso, gente, é o conjunto vazio. Aqui está me dizendo o seguinte: o conjunto A, união do conjunto A, união conjunto vazio, vai me dar o próprio conjunto A. Propriedade idempotente. Se eu fizer A união A, isso vai me dar o próprio conjunto A. Propriedade comutativa. A união B é igual a B união A, ou seja, não importa a ordem que eu fizer, eu posso fazer primeiro com os elementos de A, depois com os elementos de B, primeiro com os elementos de B, depois com os elementos de A. Esse resultado não será alterado. Propriedade associativa. A união B, união C. Perceba aqui que esses dois conjuntos estão entre parênteses. Isso sugere que eu vou resolver primeiro a união A com B, não é assim? Depois a união com C. E essa propriedade associativa, ela me diz que tanto faz se eu fizer primeiro A união B e depois união C, ou se eu fizer primeiro B união C e depois união com A. Agora vamos para a interseção de conjuntos. A definição diz o seguinte: dados os conjuntos A e B, chamamos de interseção de A e B. A inter B, certo? O símbolozinho é um U, ao contrário. O conjunto C, tal que X pertence a C se somente se X pertence a A e X pertence a B. Aí tem uma coisa muito interessante. Porque para fazer parte da interseção, né, o conjunto interseção, então esse elemento ele tem que ser comum aos dois conjuntos, aos três conjuntos, enfim, dependendo do número de conjunto que a gente estiver trabalhando. Mas esses elementos têm que ser em comum. Exemplo 1. Qual a união entre os conjuntos? Tenho aqui o conjunto D e o conjunto E. O conjunto D é formado pelos elementos A, B, C, D, E. E o conjunto E é formado pelos elementos F, G, H e I. Perceba que nenhum elemento de D está contido em E, nenhum elemento de E está contido em D, ou seja, eles são conjuntos disjuntos, eles não têm elementos em comum. Mas se na interseção eu acabei de dizer que a interseção entre dois conjuntos são justamente os elementos comuns a esses dois conjuntos, então no caso essa interseção vai ser o quê? Vazia, né? Eu não vou ter elementos comuns a esse conjunto, né? Logo, D inter E é igual ao conjunto vazio. Note que os conjuntos D e E são disjuntos. Nesse caso, a interseção de D e E é o conjunto vazio. Vejamos o mesmo exemplo, né, que a gente acabou de ver aqui, só que agora em diagrama de Venn. Perceba que eu não tenho aqui nenhuma parte pintada, porque, na verdade, a interseção desses conjuntos é uma interseção vazia, né? É o conjunto vazio. Eu não vou ter elementos em comum. Exemplo 2. Qual a união entre os conjuntos F e G? O conjunto F é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto G é formado pelos elementos 1 e 3. Perceba que o número 1 ele pertence ao conjunto F e pertence ao conjunto G. O número 3 pertence ao conjunto F e pertence ao conjunto G. E perceba também que G ele está contido em F, não é isso? Note que o conjunto G é subconjunto de F. Nesse caso, F inter G é igual ao próprio G. Eu não quero pegar os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Que elementos são esses? O 1 e o 3. Só que 1 e 3 é o próprio conjunto G, não é isso? Então, tá aqui, ó, gente. F inter G é igual aos elementos 1 e 3. Em diagrama de Venn, a gente tem aqui o conjunto F, o conjunto G, que é subconjunto desse conjunto F, e também é conjunto da interseção, né? Outro exemplo. Qual a união entre os conjuntos? A, formado pelos elementos 2, 4, 6, 8 e 10, e B, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí vamos aqui. O elemento 2, ele pertence a A e ele pertence a B. O 4 pertence a A e pertence a B. E o 6 pertence a A e também pertence a B. Então, como eu quero pegar os elementos comuns aos dois conjuntos,
Então, A inter B vai ser igual a 2, 4 e 6. Vai ter 3 elementos. Em diagrama de Venn, nós temos o seguinte, ó. A interseção aqui, que é justamente onde há o cruzamento aqui entre os conjuntos, né? Os conjuntos se cruzam. Então, eu vou ter como interseção 2, 4 e 6. Propriedades agora da interseção. Então, na interseção de conjuntos, podemos destacar algumas propriedades para quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C. Eu vou ter aí a primeira propriedade como o elemento neutro, então eu vou ter A inter o conjunto universo, que é igual ao próprio conjunto A. O conjunto universo é aquele conjunto que a gente já trabalhou na aula passada, a gente já viu a definição e alguns casos, né? Propriedade idempotente. Se eu fizer A inter A, isso vai me dar o próprio conjunto A. Propriedade comutativa. A inter B é igual a B inter A. Então, não importa a ordem que eu fizer a operação. Propriedade associativa. Mesma coisa, né, gente? Que a gente tinha falado ali nas propriedades da união. Se eu fizer primeiro A inter B e o resultado eu fizer inter C, é a mesma coisa, o resultado vai dar igual a se eu fizesse B inter C e depois inter A. Agora a gente vai estudar a quantidade de elementos da união de dois conjuntos. Essa parte aqui, gente, cai muito em questões problemas envolvendo conjuntos. É uma parte muito interessante desse estudo de conjuntos, certo? Então, de maneira geral, dados os conjuntos A e B finitos, finito significa que ele tem um fim, né? O próprio nome diz. Então, a gente pode contar esses elementos. Temos que esse N aqui, pessoal, representa número de elementos. Então, eu vou ler essa forma assim, ó. O número de elementos da união, A união B, é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A inter B. Exemplo. Dados os conjuntos A e B, aí o conjunto A tem os seguintes elementos: A, B, C, D, E, F, G, H e I. E o conjunto B são as vogais A, E, I, O, U. Temos A união B, vai ser os elementos de A, os elementos de B, né, assim? A ou B, como a gente já viu. A inter B vai ser aqueles elementos comuns a ambos os conjuntos. O número de elementos de A, se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 elementos no conjunto A. E quantos elementos no conjunto B? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 5 elementos no conjunto B. E quais os elementos da interseção de A com B? Como a gente viu aqui, ó, 1, 2, 3. E a união? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vou ter 11 elementos. Isso aqui, gente, fica muito fácil, muito simples de resolver quando eu já tenho os dois conjuntos, quando eu tenho as informações de que elementos pertencem a esse conjunto. Mas, por exemplo, se eu só desse 3 informações aqui, eu não dissesse a vocês qual a quantidade de elementos da união entre os dois conjuntos, mas eu teria como saber através dessa forma, se eu tivesse a informação dos outros 3, das outras 3 quantidades. É para isso que essa fórmula vai nos ajudar, certo? Para descobrir alguns valores que não são informados para a gente em alguns problemas. No diagrama de Venn, a gente tem aqui, ó. Aqui é a união, toda essa região em azul. E A e E são os elementos da interseção de A com B. Utilizando a fórmula, gente, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui ó, o número de elementos de A. São 9 elementos, se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. Mais o número de elementos de B. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Menos o número de elementos da interseção entre os dois conjuntos. 1, 2, 3. Então, 9 mais 5 dá 14, menos 3, 11. Então, o número de elementos aqui da união entre os dois conjuntos é 11 elementos.
Exercício resolvido. Considere os conjuntos A e B em 17 e 12 elementos, respectivamente. Quantos elementos pertencem à união de A e B, sabendo que eles possuem 5 elementos em comum? Então, vamos lá. Ele disse que são os conjuntos A e B, 17 e 12, respectivamente. Então, A tem 17 elementos e B tem 12 elementos, não é assim? E ele ainda me dá outra informação. Ele me diz que esses conjuntos possuem 5 elementos em comum. Isso me diz que a interseção entre os conjuntos é 5, não é isso? Então, a gente pode resolver esse problema de duas formas. A gente pode usar aquela fórmula que a gente acabou de ver, ou a gente pode fazer através do diagrama de Venn. Vamos primeiramente fazer por meio da fórmula. Então, a gente vai ter aqui o número de elementos de A, que é 17, que a própria questão me diz. O número de elementos de B é 12, também fornecido pela questão. Ele quer que eu descubra qual é o número de elementos da união entre os conjuntos, né? Coloquei aqui em interrogação. E eu também sei que o número de elementos da interseção entre os conjuntos é 5. Ele também me diz que tem 5 elementos em comum. Então, pela fórmula, né, que diz o seguinte: o número de elementos da união entre os conjuntos é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Então, o número de elementos da união entre os conjuntos vai ser igual ao número de elementos de A, que é 17, mais o número de elementos de B, que é 12, menos o número de elementos da interseção entre eles, que é 5. Então, se eu fizer 17 mais 12 menos 5, isso me resulta em 24 elementos. Então, o número de elementos da união A com B são 24 elementos. Percebam que em questões assim, gente, como essa questão que foi apresentada aqui, ele não diz quais são os elementos, ele não quer que a gente diga quais são esses elementos, ele está interessado apenas no número de elementos, certo? Uma outra forma de resolver aqui, gente, uma segunda forma, é utilizando o diagrama de Venn. Então, eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto B. A primeira coisa que eu vou fazer é ver o número de elementos que são comuns a esses dois conjuntos, que nesse caso são 5 elementos. Então, eu coloco aqui, 5 elementos no local onde eu reservo para deixar a interseção entre os conjuntos, né? Então, 5 elementos. Em verde, eu vou colocar os elementos que só pertencem a A. A tem 17 elementos, só que desses 17 elementos, 5 pertencem a B também, não pertencem só a A. E eu quero descobrir quais são os que só pertencem a A. Então, eu vou fazer 17 menos 5, que é 12, e vou colocar aqui, ou seja, em verde são os elementos que só pertencem a A. A mesma coisa eu vou fazer aqui no B, gente. Eu já tenho aqui 5 na interseção, e eu sei que em B tem 12 elementos, mas é 12 contando com os 5 que também pertencem a A. E eu quero descobrir os elementos que só pertencem única e exclusivamente a B. Então, eu vou fazer 12 menos 5, que é igual a 7. E vou colocar aqui em laranja, né? Acho que essa cor é laranja. 7 elementos. Então, eu vou ter os elementos que só pertencem a A, que é 12, os elementos que só pertencem a B, que é 7, e os elementos que são comuns aos dois, que é 5. Somando tudo, percebam que somando tudo, isso vai me dar justamente 24 elementos, né? Então, eu posso fazer dessas duas formas, certo? Como referência, pessoal, eu utilizei o nosso livro, né, do primeiro ano, Contato Matemática. Vocês podem utilizar esse livro também para ler o conteúdo, ler o capítulo. E eu também vou deixar indicações de outros vídeos que vocês podem ter acesso para ter mais material, né, desse mesmo assunto de operações entre conjuntos.